Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só, para você ganhar tempo e ficar sabendo do que tá rolando no Peixão. Hoje eu vou falar sobre essa história de que talvez o Santos não queira renovar com o Neymar por 6 meses, vou falar sobre a pressão na arbitragem e também sobre o esquema de 3 zagueiros do Vojvoda, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e sugiro a vocês a compra na Insider, que já antecipou a Black Friday. Você pode escanear esse QR Code ou utilizar o link que está na descrição, que te leva direto para o carrinho já com desconto aplicado. Somando o meu cupom LUCASMUSSET com as ofertas do site, você pode ter até 50% de desconto e levar seus produtos pela metade do preço. Eu estou vestindo a minha Tech T-shirt de lei, mas nesse mês, além das promoções, a Insider também lançou novas cores, novas peças, como a Heavy Pullover, aquela blusinha mais de frio, o Everyday Shorts, a calça Studio. Então são novos produtos e novas cores para você aproveitar com o cupom LUCASMUSSET, e antecipando a Black Friday você compra com até 50% de desconto. Compre na Insider para ter roupas que duram, que não precisam passar, e você ainda ajuda esse canal, beleza? Agora, partindo para as informações, eu quero falar sobre Neymar. O Lauro Jardim, que é um renomado colunista do jornal O Globo, escreveu que o Neymar pai teria procurado o Santos pela renovação do contrato e o Santos teria respondido que não está afim agora de negociar a renovação até a Copa do Mundo. O que eu ouvi é diferente, com todo respeito ao Lauro Jardim. Inclusive, a NR Sports, o Neymar pai, anunciaram nas redes sociais um post dizendo que é fake news. O próprio Neymar chamou o Lauro Jardim de um nome aqui pejorativo. O que eu tenho de informação? O Santos quer sim renovar com o Neymar. A ideia é ter o Neymar até a Copa do Mundo, sempre foi essa a ideia. Só que o Santos não quer negociar essa renovação antes do Neymar voltar a jogar. Já, em compensação, o Neymar gostaria de ter o contrato renovado antes de voltar a jogar, para se preocupar só com o campo. Só que o Santos se defende. É mais uma lesão muscular, não se sabe quando. Na verdade, mais ou menos se sabe quando, mas não se sabe como o Neymar vai voltar. Então o Santos precisa se resguardar, está preocupado com as condições financeiras, já que o Neymar em campo não desempenhou o que se esperava. Em compensação, Neymar e Neymar pai entendem que o Santos já poderia estar negociando essa renovação, muito por conta dos esforços, da ajuda do Neymar e de sua família extra-campo. O Santos diz que a situação é tranquila, que a tendência é renovar e que isso vai ser feito no momento certo. Já o pessoal do lado do Neymar entende que isso já poderia estar rolando, mas nega que o Santos tenha recusado, que o Neymar pai tenha batido na porta do Marcelo Teixeira. Neymar pai e Marcelo Teixeira conversam quase que diariamente sobre diversos assuntos, negócios em comum, sejam do Santos ou fora do Santos. Sobre a renovação, ainda não foi discutida, mas a tendência é que o Neymar, recuperando-se de lesão, a renovação seja acertada pelo menos até a Copa do Mundo de 2026 no Catar. Beleza? Então a ideia sim é renovar o contrato. A minha apuração é de que o Santos quer, negando esta apuração do Lauro Jardim. A tendência sim é da renovação por mais 6 meses. Ainda vão discutir esses moldes contratuais. Lembrando, o Neymar deve voltar contra o Flamengo dia 9 no Maracanã. Existe uma chance pequena dele estar à disposição já diante do Fortaleza neste sábado. Ele iniciou a transição para o campo. Essa evolução é diária. E aí sim o Santos vai definir pelo retorno do camisa 10. Sobre pressão na arbitragem, eu tinha trazido aqui no canal para vocês que a ideia do Santos era fazer uma política, né? Era cobrar em silêncio. Enquanto estava todo mundo reclamando, a ideia do Santos era participar de todas as reuniões de arbitragem, sugerir mudanças pelo coletivo, usar de certa forma a diplomacia, né? Uma sugestão do Marcelo Teixeira ao Alexandre Matos para que o Santos não fosse favorecido, mas que o Santos fosse visto internamente pela CBF, pela Comissão de Arbitragem, como um clube que ajuda. Só que o Santos entendeu que essa estratégia não funcionou. Tem visto vários clubes fazendo pressão, seja com seus técnicos ou com seus dirigentes. Foi assim com a Leila, com o Anderson Barros do Palmeiras, foi assim com o Boto no Flamengo. Então o Santos mudou a postura por meio do Alexandre Matos, que já no vestiário do intervalo do jogo contra o Vitória foi para cima da arbitragem. A mesma coisa aconteceu no intervalo de jogo contra o Botafogo. O presidente Marcelo Teixeira deu entrevista.
O Santos entende que essa pressão não é o melhor caminho na teoria, mas todos estão fazendo, o Santos está sendo prejudicado. Então o Santos resolveu se posicionar e entende que a pressão no intervalo do jogo contra o Botafogo foi bem feita, porque no segundo tempo não tivemos nenhum grande problema, né? Teve ali o cartão amarelo para o Souza, mas que foi visto como algo que poderia ser interpretado assim, mas no primeiro tempo o árbitro sim parecia pender ao lado do Botafogo. Na segunda etapa pareceu o árbitro mais preocupado com as tomadas de decisão. Essa foi a visão do Santos, que vai continuar pressionando a arbitragem. Faltam poucas rodadas, a arbitragem está horrível para todo mundo e o Santos acabou decidindo que também vai gritar e que esse silêncio, essa posição nos bastidores não adianta mais. Para terminar este vídeo, eu quero falar sobre o 3-5-2. Eu trouxe aqui no pré-jogo que o Vojvoda testou e já tem testado isso há muito tempo. Era o esquema que ele tinha pensado para o Santos antes mesmo de estrear. Só que os zagueiros demoraram para chegar, ele acabou usando o esquema com 4 meio-campistas, mudando para aquele 4-4-2 e agora entendeu que o jogo contra o Botafogo pedia os 3 zagueiros. Antes era sempre um teste. Testava e depois ia com 2 zagueiros. Dessa vez, o sistema de 3 zagueiros foi a campo. Não foi bem no primeiro tempo, né? Muito ali por conta do posicionamento do Adonis Frias e do Alexis Duarte, mas é uma ideia que o Vojvoda quer aperfeiçoar a partir dos jogos contra Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. A tendência é que o Santos tenha apenas 2 zagueiros contra o Fortaleza, por ser um jogo em casa, onde o Fortaleza deve estar recuado, e pela ausência do Souza. Os 3 zagueiros funcionam muito bem com Souza e Igor Vinícius. Com 2 zagueiros e Escobar, não precisaria de um terceiro. Então o Santos contra o Fortaleza deve manter o esquema que vinha jogando até o jogo do Botafogo, para depois talvez ter 3 zagueiros em duelos mais complicados na teoria, contra Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. É um esquema que está na cabeça do Vojvoda, que ele quer testar e treinar mais, mas vai depender muito do contexto da partida. O Botafogo, fora, campo sintético, um time que briga pela Libertadores, é diferente de um Santos e Fortaleza na Vila. Lembrando que esse Fortaleza aparecia como saco de pancadas, acabou vencendo todo o poderoso Flamengo e se colocando, sonhando novamente em fugir do rebaixamento. Se vencer o Santos, passa a ser um candidato real à permanência na Série A. Esse jogo, de novo, que o Santos é fundamental, assim como era aquele contra o Vitória, que o Santos acabou perdendo. Foi de Neymar, de arbitragem e também sobre o sistema 3-5-2. Obrigado a quem assistiu até o final. Peço para que você se inscreva, curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também avalie se tornar membro deste canal, beleza? Boa semana e até o próximo vídeo.